Desejo que esta manhã, esse dia, seja um dia de celebração. Sempre temos a razão principal, nossa criação e a nossa redenção, celebrar. E temos pequenas coisas também para celebrar. Eu, então, convido a todos a que celebremos. Vamos começar, então, esta parte da celebração. Já começamos quando você entrou aqui, ouvindo o som ao órgão, convidando aqueles que, nesta semana, completaram aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data. Eu convido, havendo aqui venha para darmos graças a Deus por sua vida. Há alguém? Temos aqui nossa irmã Maria do Socorro Ramos, vou chamá-la aqui nesse instante. Não é aniversariante, que eu saiba. Maria do Socorro deseja se tornar membro. Seu irmão está aí? Ainda não. Membro de nossa igreja. Ela tem uma história muito bonita de conversão. Converteu-se na Igreja Universal, tornou-se lá ativa no ministério daquela igreja em Brasília. O seu irmão Batista está se preparando aqui no CIEM para ir ao campo missionário, e ela tomou a decisão então de se tornar batista. Conversamos com ela bastante longamente e, em resumo, quando ela nos encontrou, ela disse: era isso que eu estava procurando, uma igreja que estude a Bíblia, porque é disso que eu preciso. Quero continuar servindo ao Senhor aqui nessa igreja, estudando a palavra de Deus. Trata-se, portanto, de uma aceitação de membresia por aclamação. Quanto aos aspectos doutrinários, já conversei todos, não há qualquer divergência hoje da parte dela em relação a esses assuntos de questões doutrinárias, até porque os irmãos sabem, muitas dessas igrejas não dão qualquer notícia ou ênfase a esses aspectos, não é? As pessoas participam, mas não têm uma noção do que sejam os fundamentos da fé, não é? Essa é uma realidade. Então, aqui está a Maria do Socorro Ramos, então, com esse desejo de se tornar membro de nossa igreja, então, por aclamação. Os que são favoráveis que recebamos, peço que levante uma de suas mãos, muito obrigado. Os contrários, quem não votou, porque ainda não é membro da igreja. Eu vou pedir à nossa irmã Lúcia para vir aqui dar-lhe um abraço afetuoso de boas-vindas aqui à nossa igreja. Há alguém conosco em nosso culto hoje pela primeira vez? Alguém? Se houver, queira ficar em pé. Fique em pé, por favor, então. Muito bem-vinda. Seu nome é? Fátima, bem-vinda. Vai dar um abraço à nossa irmã aí, depois que Isso, agora pode se sentar. E um cartãozinho pela nossa outra irmã vai ser entregue. Se quiser preencher, pode preencher. Há mais alguém que eu não tenha visto? Obrigado, pessoal aí da Radical Brasil, Cristolândia, são muito bem-vindos neste momento. E eu estou sendo informado agora que eles estão se despedindo hoje de nossa igreja. Então venham ao segundo culto para fazermos esse momento, então, já que eu não pude me preparar para esta etapa. No segundo culto, então, fazemos, e vocês podem, então, dar uma breve palavra à igreja. Obrigado, então, a todos vocês. Vamos, então, orar agora ao nosso Deus e prosseguir cultuando a Ele, então, em espírito e em verdade, celebrando a Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, manifesta em Jesus e manifesta na doação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos então orar ao nosso Deus. Celebramos-te, ó Deus, nesta manhã. Nossos corações se alegram, porque o Senhor é o nosso Deus, não há outro além de ti. Tem sido um prazer para cada um de nós caminhar sabendo que o Senhor está ao nosso lado. Receba a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso prazer em separar esse tempo para celebrar o teu amor, a tua graça, o teu dom de várias maneiras manifesto nas nossas vidas. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus.
Jesus é a expressão maior deste amor incondicional de Deus para cada um de nós. Vamos então nos colocar em pé, ler a palavra de Deus, como encontramos em nossa ordem de culto, no livro de Jó, e depois vamos cantar, que nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus, morto na cruz. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como Ele? Toda a humanidade as vê de lugares distantes, os homens as contemplam. Cantemos então. Nós estamos aqui hoje para adorar a Deus. Esse é o sentimento que deve habitar o nosso coração. Nós estamos nesta manhã, neste domingo tão bonito, na casa de Deus, como a igreja e como o seu povo, para adorarmos a esse Deus que tem nos abençoado, que tem sido fiel nas nossas vidas. E nós vamos cantar isso agora. Vim para adorar. Você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar e abraçar o seu irmão nesta manhã de domingo. Dá um abraço forte no seu irmão, dizendo: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Te
Recebe o nosso louvor, Senhor, como prova da nossa gratidão, do nosso reconhecimento da Tua grandeza, Pai. Te agradeço por cada coisa que o Senhor tem feito em nossas vidas, que a gente a cada dia possa lembrar realmente de agradecer ao Senhor por cada coisa que o Senhor tem feito por nós. Abençoa-nos no decorrer deste culto, a palavra que nós iremos ouvir, que cada coisa aqui seja voltada unicamente para agradecer o Teu nome. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos os irmãos podem, por favor, se assentar. Teremos o nosso momento de fidelidade, de entrega de nossos dízimos, nossas ofertas. Nesse contexto, quero então trazer algumas informações aos irmãos. Peço-lhes que então abram o seu boletim, por favor. Logo na capa, nós temos aí um texto intitulado Conforto. Escrevi-o porque nesta quarta-feira nós teremos aqui o culto do conforto. Muitos estranham este culto. No entanto, eu posso testemunhar da importância dele na vida das pessoas. Há coisas que só fazem sentido para nós quando nós vivenciamos algumas realidades. Então, nosso desejo neste culto é orar pelas famílias, pelas pessoas que perderam pessoas queridas. O luto na vida de cada um de nós varia muito. Há pessoas que têm um luto mais intenso, outros menos intenso. Há pessoas que têm um luto mais prolongado, outro luto mais curto. Diferentes experiências. A minha não é a sua, e a sua não é do seu irmão. Às vezes a mesma família. Quando perdemos um pai, por exemplo, os filhos reagem de um modo diferente, porque nós somos pessoas diferentes. O ponto em comum é a dor, é a saudade, é a distância. E a Bíblia diz que Deus nos enxuga dos olhos todas as lágrimas. Não é para não chorarmos. Só não devemos chorar por quem não amamos. Mas se amamos, chorar é natural. E quando choramos, então Deus pode nos confortar. Então esse é o nosso desejo ao promover esse culto. O pregador será o pastor Daniel Lincoln, de Rio Bonito, que passou pela experiência há pouco tempo de perder a sua esposa. Esse é o nosso propósito. Então, se você está nessa condição, venha participar desse culto, 7h30, quarta-feira. Conhece alguém que pudesse ser abençoado, abençoada, com uma palavra de conforto, com orações de pessoas amigas. Esse é o nosso propósito, sobretudo para dizermos que também nesta hora, Deus está conosco. Eu tinha um desejo de ser cantor. Você crê nisso, irmã Tamara? Um dia vou ser cantor ainda. Garoto, nem havia nada dessas coisas da música contemporânea e tal, mas aqueles hinos da igreja me enchiam o coração. Um dia vou ser cantor. Mas eu a minha família, não sei por que razão, fez a maldade comigo e foi me afastando desse caminho tão natural para mim, com essa voz que eu tenho. Mas agora, quando nós temos como igreja a chance de fazer esse programa, eu então me recordo que também, de uma outra maneira, juntamente com a nossa igreja, estou contribuindo para encher a nossa pátria com os louvores de Cristo, através das entrevistas, de tudo aquilo que nós fazemos ali. Eu sou grato a Deus por esse momento na vida da igreja, da qual eu sou participante. Fico muito feliz em ser parte desta história. Contamos então com as orações dos irmãos, com as sugestões dos irmãos, com as divulgações que os irmãos podem fazer, com as contribuições financeiras dos irmãos, para que nós possamos levar adiante este ministério, essa outra frente nossa de atuação. Assim, então, vamos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmã Tamara, o nosso presidente vai lhe interromper. Ele disse que queria ser cantor e não queria ser pastor. Nunca foi
passou na ideia dele ser pastor, e é pastor. Então Deus nos mostra caminhos que só a Ele pertencem. Lá em Efésios 3:11 Paulo diz que Deus concedeu uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. Então gostaria que todos os pastores presentes aqui no auditório viessem aqui para que nós pudéssemos orar por cada um deles. Por gentileza, venham aqui todos os... Pedir ao nosso irmão Marcos Lima que venha aqui orar pelos pastores presentes. Não precisam ser pastores que frequentem a nossa igreja normalmente. Outros pastores que estejam presentes no auditório. Irmãos, eu sempre digo lá em casa que eu tenho um filho pastor, que eu às vezes acho a vida de pastor muito solitária, porque nós temos o pastor a quem procurar, e nem sempre o pastor tem um outro pastor a quem ele busca. Então, orar pelos nossos pastores devia ser algo diário, frequente em nossas vidas, porque ele tem o pastor maior, mas nós precisamos daquele contato físico, e muitas vezes os pastores não têm, né? Então, que a gente, como igreja, possa estar sempre se lembrando dos nossos pastores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Mas, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas, homens e mulheres também, no mundo inteiro, para que pastoreiem as tuas ovelhas. E te damos graças por esse momento aqui, que nós, batistas brasileiros, celebramos de uma forma especial nesse dia, de agradecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso pela vida dos nossos pastores. E esses que aqui estão à frente, ó Deus, que o Senhor tem sido aquele que tem os motivado sempre, incentivado as suas vidas, protegido, inspirado, que o Senhor continue fazendo isso na vida deles, ó Deus. Mas que, ó Pai, a igreja, como braço extensor teu, seja aquela que acolha, que dê afeto, carinho, atenção a todos eles também. Que se sintam bem sempre no nosso meio, Senhor, e que a tua igreja esteja sempre atenta para entender e visualizar quais sejam as necessidades que eles venham a ter. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos nossos pastores, em especial o pastor Israel, que comanda essa igreja, com os demais pastores auxiliares. Que o Senhor continue inspirando a vida dele, porque, Senhor, te agradecemos porque ele tem sido motivo de inspiração para a nossa própria vida. Obrigado por tudo, fortalece-o espiritualmente, a ele, a Rita e a Raquel. É a nossa oração, gratos por tudo e por todos os pastores que temos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem levar as salvas. Quero então chamar aqui agora nossos irmãos radicais, Brasil, para que venham todos aqui à frente. Vamos então orar também por vocês,
nesse novo momento da vida de vocês. Cada um certamente vai agora para um lugar, depois desse tempo de capacitação. Os irmãos sabem que a Junta de Missões Nacionais está coordenando um trabalho nacional, as chamadas TRANS, para levar o Evangelho aos mais diferentes lugares do Brasil. E esses jovens estão integrados nesta tarefa da Convenção Batista Brasileira através desta junta. Vamos então pedir a Deus que abençoe todos eles naquilo que está lhes cabendo fazer. Então, nesse instante, pastor Alcenir vai orar e peço a toda a congregação para se colocar em pé nesta hora por obséquio. Pai eterno, nós queremos te agradecer, pela vida desses nossos irmãos e irmãs que se colocam, ó Deus, para serem instrumentos teus, para abençoar pessoas que às vezes eles nem conhecem, Deus, povos distantes, pessoas que vivem e caminham sem o conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, dá a unção e a sabedoria necessária, que em meio às dificuldades, eles possam enxergar e ter a certeza absoluta de que Tu estás com eles, à frente de cada pregação, à frente de cada iniciativa. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo continua trabalhando, ó Deus, nas nossas vidas, despertando homens e mulheres para esta obra, que não é do homem, ó Deus, que é a Tua obra. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita, unge, Senhor Deus, a cada um deles. É a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos todos, por favor, podem se assentar. Nós teremos agora, então, nosso momento em que vamos colocar nossas próprias dificuldades diante de Deus. Nossos momentos em que vamos, então, rogar a Deus que, ouvindo os nossos pedidos, possa atendê-los. Um desses pedidos mais urgentes é para o Teodoro. Teodoro é um recém-nascido, ele é filho da Denise Vasconcelos, neto do pastor Fausto. Ele nasceu com uma dificuldade de saúde e nesse momento estava previsto às 9 horas entrar na sala de cirurgia para uma cirurgia na área estomacal. Uma cirurgia de grande risco pela idade dele, semanas de vida. Quero então que nós oremos nesse instante. Certamente você tem o seu motivo, a sua realidade. Enquanto nós cantamos então esta música que diz que nós podemos caminhar pelos vales ou pelos montes, mas onde quer que estejamos caminhando, Cristo promete nunca nos deixar. Mateus 28, 20, nós temos essa promessa: eis-me convosco, disse Jesus. Vamos então assentados, cantar. E se você tem algum motivo especial seu, de alguém de sua família, poderá se levantar, se quiser, poderá ficar aqui ao nosso lado nesse instante.
Pedir-te, Senhor, é uma forma também de te celebrar, porque se pedimos é porque reconhecemos o teu senhorio e o teu poder. Recorremos então a ti agora, ó Deus, colocando diante do Senhor cada pessoa que nesse instante em seu coração tem um desejo, uma dificuldade, uma necessidade própria ou de alguma pessoa dos seus relacionamentos em casa ou mesmo fora da sua família. Situações às vezes além de nosso controle, situações para as quais às vezes nós não vemos solução, dificuldades que pareçam muralhas intransponíveis, ou problemas mais simples, mas que nos trazem dificuldade, ansiedade e dor. Colocamos então, Senhor, cada pessoa agora, como colocamos todos aqueles que tiveram seus nomes lidos hoje no nosso programa de rádio. E agora, Senhor, particularmente colocamos a família Reusler, irmão Jorge, que está internado, irmã Dulcineia aqui ao meu lado. Colocamos essa outra irmã que pede pela saúde do seu cunhado, por todos quantos se encontram agora em pé diante do Senhor. Pai, também te pedimos agora pelo Teodoro, possivelmente numa mesa de cirurgia, para que a destreza dos médicos possa ser multiplicada e ampliada, para que aquele bebê possa ser salvo. Colocamos, Senhor, o nosso desejo diante do Senhor, na expectativa que o Senhor possa nos atender, se for assim, a tua vontade. Oramos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. O que tem a ver a igreja com a saúde emocional das pessoas? Por que insistimos tanto também nessa dimensão das emoções, dos sentimentos? Porque, como temos já repetido, nós somos o que nós somos. Separamos por vezes nós como pessoas, biologicamente falando, relacionalmente falando, espiritualmente falando, materialmente falando, mas são divisões que não contemplam a realidade daquilo que nós somos. Há muitos anos, 1911, se me falha a memória, um autor chamado Max Weber escreveu um livro que era uma tese em que ele entendia que aqueles que participavam de igrejas evangélicas no contexto europeu tinham mais propensão a se tornarem pessoas mais prósperas pelos ensinos que ouviam nas suas igrejas. Por outro lado, um outro pesquisador mais recente, chamado George Barna, nos Estados Unidos, demonstrou que o número de divórcios nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos é o mesmo número fora das igrejas, indicando com isso que os ensinos das igrejas sobre a vida conjugal não fazem qualquer diferença na vida dos seus membros. Eu trouxe esses dois exemplos para colocar então este. As pessoas que participam dos cultos, que celebram a Deus dominicalmente, em termos práticos, não me refiro à salvação na sua dimensão de eternidade, mas no dia a dia, no hoje, são mais felizes do que as outras? É uma pergunta que é um desafio. Porque Jesus Cristo disse o seguinte, já várias vezes repeti esse texto que os irmãos conhecem bem:
Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A minha vida é abundante, a sua vida é abundante. Claro, podemos dizer, bem, mas temos dificuldade desse tipo, daquele tipo, tudo isso é verdade. Mas podemos dizer que essa promessa é incondicional. Jesus não diz assim, olha, eu vim trazer vida abundante para quem nasceu com saúde. Eu vim trazer vida abundante para quem teve uma boa educação. Eu vim trazer vida abundante para quem teve pais atenciosos, amorosos. Eu não encontro nenhuma dessas variáveis na afirmativa bíblica. Ao contrário, Jesus veio para salvar e resgatar o que estava perdido. Podíamos aplicar dizendo, ele veio salvar e resgatar quem estava vivendo de modo ruim. Jesus veio para que nós vivamos de um modo transbordante. A tarefa da igreja, portanto, além de ser uma tarefa de ensinar a leitura da Bíblia, uma tarefa hermenêutica de interpretação da palavra de Deus, é também uma tarefa terapêutica. Ou seja, a igreja também tem a tarefa de ajudar as pessoas a ficarem curadas de suas enfermidades emocionais, de suas perspectivas de vida equivocadas. A nossa pregação tem que ser uma pregação completa. E teríamos muitos motivos para salientar isso. Contudo, cada um de nós sabe, para boa parte das pessoas a vida é muito dura, para outros menos, para outros aparentemente não é dura, aparentemente. Em geral, no entanto, a nossa caminhada se faz em meio a espinhos, a estradas desérticas, a pedras no meio do caminho. Mas é neste contexto, volto a dizer, que nós somos chamados, colocando nos termos modernos, a ser felizes. Quando abrimos, por exemplo, as bem-aventuranças, encontramos bem-aventurados os, e praticamente aquela lista ali é uma lista de situações de sofrimento. É neste contexto que somos chamados a ser felizes. Entendo então que a tarefa da igreja é ajudar a cada um de nós nesta caminhada. Não é tarefa da igreja ensinar as pessoas a como viver no céu. Lá isso não é necessário. Lá já estaremos com o mestre dos mestres face a face, e já fomos aperfeiçoados quando lá estivermos chegados. A nossa tarefa então é ensinar a cada um de nós a viver bem aqui e agora. A salvação inclui, portanto, a dimensão do bem-estar, da sabedoria de vida. Por isso, eu preguei essa série de mensagens chamada Mentoria Espiritual, que eu achava que eu ia terminar hoje. Tanto é que a previsão para hoje já era outra mensagem. Eu achava que ia terminar semana que passou, essa semana, e certamente não vou terminar, não por nenhuma limitação, é porque o tema realmente demanda muito cuidado, muita atenção, muita complexidade. Hoje, então, eu quero ajudar a cada um naquele famoso como, não é? Como eu disse, quando eu termino uma mensagem, havia aqui um irmão já falecido, mas ainda hoje outros perguntam, ok, você falou lá isso, mas como é que eu faço isso? Eu estou procurando mencionar que se há algo em nossa vida que impede a que tenhamos esta jornada aqui transbordante, isso implica em mudança. Hoje estou aqui para falar então como é que essa mudança pode se realizar. Vamos lembrar mais uma vez que mudar dói. Você usa um sapato a vida inteira e resolve trocar o tipo de sapato que você usa, e o seu pé
tem que se adaptar àquele novo sapato. E dói. Depois, você se acostuma. Eu uso um tipo de sapato há 40 anos, com medo de, se eu mudar, que vai doer. Então, está garantido que ele dói pouco. Então, tá bom, é o máximo que eu posso alcançar, que ele doa pouco. Mas eu devia ser mais corajoso, quem sabe houvesse algum outro tipo de sapato que fosse melhor do que eu uso. Mas está mais ou menos assim, deixa. Há algum tempo, uma pessoa que estava em dificuldade numa certa área, eu disse: você não quer ajuda? Não, deixa como está, senão piora. Ela deixou como está e piorou tremendamente. Até hoje paga o preço de não ter tomado a decisão de se pôr a caminho para a mudança. Jesus, como eu disse, ensinou-nos que podemos e devemos ter uma vida melhor. E o que é, segundo Jesus, uma vida melhor? Amar a Deus e ao próximo. Como entramos nessa vida? Pelo arrependimento e pela fé. Quanto tempo dura essa vida? Essa boa vida, essa vida melhor, dura a eternidade. Nós, às vezes, vivenciamos duas realidades muito distintas. Uma é a secularização, a outra vou chamar aqui de porvirização. A secularização é aquela que nos ensina que tudo se esgota aqui. A vida é só esta. Não há mais nada além dela. Não há mais ninguém além de nós mesmos. É tudo aqui e agora. Esta é uma força, vou usar um adjetivo aqui necessário, violenta, se exercendo sobre nós. É a maior força que se exerce sobre nós. A outra é a porvirização, é colocar tudo para o porvir. Nós seremos felizes? Só no céu. Recordo-me, há muitos anos, já contei isso aqui, estive pregando no Vale do Jequitinhonha, um dos mais pobres vales do país naquele momento. E eu preguei sobre Isaías 65, em que fala do novo céu e nova terra, das disposições de Deus para este mundo. E ao final um jovem me disse: não, tudo isso aí é só para quando Jesus Cristo voltar. Eu disse: também, o Evangelho é para agora, não é só para agora, seria uma secularização. Não é só para o futuro, seria uma porvirização, uma celestialização. Mas esse equilíbrio de sabermos que somos pessoas que têm os pés no chão e a cabeça no céu. Mas nós somos pés e cabeça, não somos só cabeça, e não somos apenas pés. Nesse caminho de mudança, há um sentimento necessário. É a percepção de que algumas coisas nós não podemos mudar. Vou dar alguns exemplos. Nós não podemos mudar a nossa altura. Algumas podem colocar um salto de 8 a 10 centímetros, mas não altera realmente o que a pessoa é. Então, se você é baixo, se você é alto, se você é médio, você não pode mudar isso. E não faz a menor diferença. Embora alguns sofram psicologicamente por serem baixinhos, como se fossem menores, no sentido geral da palavra, do que os outros, ou piores do que os outros, e outros se reclamam porque são muito altos. A sua altura é a sua altura, né? Algumas mulheres, por exemplo, têm uma compleição mais robusta, podem fazer o regime que quiserem, que a sua compleição, a sua ossatura, ela é larga. Tem coisas que não tem como mudar. E também, cá entre nós, que diferença faz se você é alto ou você é baixo? Se você é largo ou se você é estreito? Nenhuma diferença, né? Eu digo isso porque há pessoas que sofrem com isso. E o chamado bullying, tanto na escola como em outros lugares, lança a mão disso. Fulano é 4 olhos.
Bom, hoje você pode fazer cirurgia como eu fiz e tirar os óculos, mas que diferença faz você usar óculos ou não usar óculos? Nenhuma diferença, né? Obrigado pela água, mas eu tenho água aqui embaixo, mas eu bebo essa também, está ótimo, obrigado. Que diferença faz? Eu quero dizer que a gente sofre às vezes por coisas que não têm a menor importância. Vejo aqui alguns carecas. Bem, agora já se pode mudar um pouco isso, ridiculamente às vezes, é verdade. Mas que diferença faz você ser careca ou não ser careca? Eu não falo dessas mudanças, ou muito cabeludo, ou menos cabeludo. É muito bom ser amado, tem que beber todas, porque senão pode gerar um outro conflito. Bebeu a minha água, bebeu do outro. Há coisas, portanto, que nós não podemos mudar. Isso não é conformismo, é realismo. Há características nossas, sobretudo de ordem física, que não temos como mudarmos. Mas não me refiro a estas, e só as trouxe à consideração, porque algumas pessoas, desculpe o que eu vou dizer, tolamente sofrem com isso. Alguns sofrem porque são bonitos, e outros sofrem porque são feios. Mas bonito segundo quem? Feio segundo quem? Que diferença faz se você é bonito, ou se acha, ou acham, ou feio? Mas, gente, estou brincando com isso, mas a gente sofre às vezes por isso. Coisas que nós não podemos mudar. Sobretudo, essas características de ordem física. Eu me refiro, no entanto, àquelas coisas que nós podemos mudar para termos uma vida melhor. E quero ler um texto, um conjunto de textos muito interessante para os irmãos nesse momento, que é a história de Abraão. Gênesis capítulo 11 e depois 12 e 13. Vou ler 3 porções, sublinhando-as. Abraão morava em Ur dos Caldeus, na hoje Iraque, e começou uma caminhada que terminou 2.000 quilômetros depois. Vejamos o texto, então. Primeiramente, Gênesis 11, 27. Gênesis 11, 27. Esta é a família de Terá. Leio na Nova Versão Internacional, a sua talvez diga Tera. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Dramas humanos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Outro drama aqui. Ló era sobrinho neto de Abrão e foi adotado como se fosse seu filho, já que o casal não tinha filhos. Mas, ao chegarem a Harã, iam para Canaã. Ao chegarem a Harã, perto do meio do caminho, estabeleceram-se ali. Gênesis 12, 1 a 4, capítulo seguinte. Gênesis 12, 1 a 4. Então, ali em Harã, o Senhor disse a Abraão: saia. Quem é que levou Arão para aquele lugar? O pai dele. Estava em segurança na casa dos seus pais. Vem Deus agora e fala a Terá ou fala a Arão, a Abrão? Saia, Abrão, da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai,
e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Quando o autor aos Hebreus fala dos pais da fé, diz que alguns saíram sem saber para onde iam, porque a vida é assim. Mateus se referiu ao fato de eu não desejar ser pastor, e muitos aqui são que não planejaram ou desejaram ser, estão felizes da vida, não era isso que queriam, talvez sonharam a vida inteira com outra coisa, e são outra. Por exemplo, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Verso 4, partiu, saia, verso 1, verso 4, partiu Arão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Qual é a sua idade? Talvez você ainda possa sair de Harã. Sua vida não acabou. Capítulo 13, agora, por favor, versos 14 a 18, onde há uma expressão aqui magnífica. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: Abrão, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa. Conhecemos o texto. 17. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. 18. Então Abrão mudou seu acampamento. Que frase magnífica! E passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Eu voltarei a essa segunda frase, mas quero me ater agora a este mudou seu comportamento. Vamos imaginar, pura imaginação, Tera ou Terá em Ur dos Caldeus. Gente, vamos rumo ao sul? Mas pai, aqui está bom, pai. Vamos, quem vai, vai, quem não vai, fica. Eram peregrinos, ou se tornaram pelo menos. E imaginemos que Abraão não saísse. Não, pai, já estou casado, tenho aqui meu emprego, vai com meu outro irmão, eu vou ficar por aqui. Imagine o que seria da história depois disso, só para ilustrar esse aspecto. Depois se estabeleceram em Harã. Deus diz: Abrão, não é aqui o seu lugar, é mais ao sul, é em Canaã, sai daí, deixa o seu pai. Mas meu pai está velhinho, senhor, vou ficar aqui com ele. Imagine se Abrão respondesse assim, seria sempre Abrão, nunca Abraão, sem filhos, com um sobrinho adotado, um sobrinho que lhe deu muitos problemas, como a gente observa mais adiante, mas nunca deixou de ser amado pelo seu tio. Certamente, toda essa caminhada de Abraão se deveu à consciência que Abrão tinha de que há uma vida melhor. No caso dele, Abrão tinha consciência de que havia para ele uma vida melhor, mas ele poderia esperar, sentado, que essa vida melhor lhe acontecesse. Afinal, ele cria em Deus, Deus ia fazer as coisas acontecerem. Sim, Deus queria fazer as coisas acontecerem, mas Abraão tinha que se levantar, tinha que sair de Ur, tinha que sair de Harã, e depois teve que sair de vários outros lugares, até chegar à terra que lhe fora prometida. Há uma vida melhor, biologicamente falando. Nós ensinamos os nossos filhos, eu assim aprendi, assim ensinei, e cada um de nós ensina aos seus filhos a comer. Mas nós sabemos que os mestres que somos nós, os pais, nós não sabemos comer.
E nós ensinamos errado aos nossos filhos a como comerem. Hoje, no mundo em desenvolvimento já, um dos grandes problemas é a obesidade. A obesidade, às vezes na infância e adolescência, decorrente do mal comer. Isso alcança pobres e ricos, ou ricos e pobres. Porque todas as nossas decisões, como eu sempre gosto de salientar aqui, têm uma consequência. Todas. Então, se nós não desenvolvemos hábitos biologicamente saudáveis para o nosso corpo, para o nosso físico, vamos pagar um preço. Eu sei que boa parte daqui já tem mais de 20 anos, olha para trás e diz: eu não deveria ter feito tal coisa, eu deveria todo dia de manhã ter tomado café com leite, mas eu saía correndo, mal tomava um achocolatadozinho quadradinho assim, né, dentro do ônibus até. Já encontrei meninas de mochila dentro do metrô, dentro do ônibus, tomando o seu achocolatadozinho daquela marca mais conhecida. Aí depois vão almoçar, 1, 2 da tarde. Claro, como são jovens, o corpo reage bem e se comporta legal, mas depois os estragos virão. Penso que, eu estou falando de mim mesmo aqui, que não sei comer, tenho melhorado, tenho comido menos, que eu já comi, eu era campeão em qualquer lugar, aquilo era o máximo da ignorância no caso, né? Hoje eu pago o preço, ao pagar o preço eu como menos, porque se eu comer mal faz mal, agora me faz, mas quando eu era menino não fazia mal, comia e dormia. Se eu hoje comer e for dormir, também 60 anos. Hábitos. Quais são os nossos hábitos de alimentação, de exercício? Homens, o hábito de procurar um médico, de tocar o seu próprio corpo. As mulheres fazem isso muito bem, mas os homens, isso acontece com as mulheres que ficam doentes, o homem não fica doente, não procuram. E alguns, na entrevista que está no nosso Tijuca em Foco, aprendemos isso, né? Alguns vão porque as mulheres levam. Eu já nem falo de exercício, que eu estou um pouco desmoralizado nesses dias por isso, mas logo, logo voltarei a falar. Nosso corpo, o apóstolo Paulo tem uma expressão belíssima, quando ele diz que, 1 Coríntios 9, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ele usa aqui em outro contexto, para aplicar nesse contexto, né? Se eu me assentar num sofá, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai descer, ele vai se acomodando mal, e daqui a pouco eu estou sentado no chão. Aí quando vou levantar, só com guindaste. Então é isso que eu posso fazer. Eu tenho que esmurrar o meu corpo para sentar firme, ereto, certo, para colher os resultados. Ele está falando aqui sobre o atleta. Como é que um atleta se torna um grande atleta? Restringindo-se no seu corpo, ou no alimento, ou repetindo o exercício. Isso em qualquer área da vida. Há uma vida melhor, biologicamente falando, há uma vida melhor, emocionalmente falando. Eu fiquei pensando, né, à luz daquele livro do Mirei Lopes, Os 4 Gigantes da Alma, que é de 1942, eu fiquei pensando nos gigantes da alma. E penso que eles são 3: o medo, insegurança, baixa autoestima. O medo é o nosso principal inimigo. Deixamos fazer coisas. Vejam Abraão: eu ir para uma terra que o Senhor vai me dizer qual é no meio do caminho? Aí não, se ele me falasse onde era essa terra, tudo bem, mas ele vai dizer de onde é, aí eu estou exagerando, mesmo sendo Deus, aí é demais.
Segundo gigante é a amargura. Gente, não tem como você conviver e não ser ofendido. Impossível. Viver é ser ofendido. Viver é experimentar conflitos. Viver é levar solavancos. Viver é levar coices. Não tem jeito, só tem um jeito, não viver. Mas se viveu, e o que você faz com isso? Alguns de nós ficamos amargos. E aí achamos que podemos viver sem as pessoas, mas nós não conseguimos. Diríamos, bom seria que pudéssemos, mas nós não conseguimos. É interessante você estar chateado por alguma coisa, aí pega o metrô, o ônibus, aí você dá alguém do seu lado. Ridiculamente você conta a história para a pessoa que não conhece você, mas você precisa falar. Aí você fala, o cara, ufa, você vai embora feliz da vida. É de nossa natureza. Por isso você conta sonhos para os outros, que não interessa a ninguém, só a você, mal a você, você conta o seu sonho. Você fala do cara que lhe ofendeu. Você fez um gesto bom e o cara não respondeu. Está vendo? Fui ali fazendo um negócio para o camarada, o cara nem deu bola para mim. Você tem que falar para alguém, é de nossa natureza. Então, na vida, nós vamos ser trombados, vão ser injustos conosco, não tem outra possibilidade. O que você faz com isso? Fica amargurado, aborrecido, cheio de ira, de ódio no seu coração, pronto para descontar no próximo que aparece? Bem, mas isso não é a vida melhor. A vida melhor é a vida sem medo. A vida melhor é a vida sem amargura. Esses três gigantes: medo, amargura e raiva. O Salmo 37 é maravilhoso, que a nossa raiva quase sempre vem na comparação com os outros. O outro está bem, eu fico com raiva porque ele está bem. Inveja. É o Salmo 37. É magnífico esse salmo. O que você faz com o medo? Com a amargura? Com a raiva? Esse temperamento explosivo. Um dia desses, alguém se referiu a um jogador de futebol que tinha um adjetivo de animal, e por um encontro num certo lugar, aí ele comentou dizendo o seguinte: pois é, fulano é uma moça. Aí eu disse assim: desde que não pise no pé dele, porque se pisar no pé, vira um animal. O que ele é? Uma moça ou um animal? É um animal. O natural dele é esse. E o período de moça é um período atípico. Não é o que ele é. Bem, sem entrar aqui nesses detalhes biográficos, mas apenas para mencionar que muitos de nós são muito bacaninhas, muito sorridentes, muito legaizinhos, até que alguém pise no seu calo. Bem, qual é a vantagem de ser bacana e ser legal quando ninguém pisa no seu pé e está te agradando? Não é vantagem. O negócio é ser bonzinho, agradávelzinho quando pisa no seu pé, porque vão pisar no seu pé. Não tem como não pisar no seu pé, até sem querer, mas vão pisar. Há uma vida emocionalmente melhor. Há um texto que eu sou apaixonado por ele, 2 Timóteo 1,7, que faz exatamente um contraponto contra esses três inimigos. 2 Timóteo 1,7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder diante do medo, de amor diante da amargura e de equilíbrio diante da raiva. Três inimigos, três dons de Deus: o dom do poder, o dom do amor, o dom do equilíbrio. Há uma vida melhor, espiritualmente falando, e aqui estou colocando em ordem alfabética, porque eu não quero priorizar nenhum deles. Fiquei pensando, o que é uma vida melhor espiritualmente? Concluí que uma vida melhor, espiritualmente falando, é amar a Deus, ao próximo e a gente mesma. Quando nós amamos a Deus, amamos ao próximo e nos amamos a nós mesmos,
Esta é a vida abundante. Há uma vida melhor financeiramente. Quando Max Weber disse aquilo que eu mencionei, de que o estilo de vida protestante contribuía para a riqueza do país, porque contribuía para a riqueza das famílias, das pessoas, pela maneira de gastar o dinheiro, de considerar o dinheiro e outros aspectos que não vêm aqui ao caso nesse instante, eu penso que ele estava no seu estudo com a razão. Veja uma pessoa temente a Deus, na perspectiva evangélica, ele não gasta dinheiro com que boa parte das pessoas gasta dinheiro, com cigarro, com bebida, com outras coisas que custam muito caro, que são nocivas à saúde. Porque o crente entende que o seu corpo é um santuário do Espírito Santo, então não vai gastar dinheiro com essas coisas. Por exemplo, sem dúvida alguma, uma vida melhor inclui a dimensão material, a dimensão financeira, a dimensão econômica, a dimensão profissional, sem dúvida alguma. E estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Queremos que você tenha mais dinheiro. Eu quero ter mais dinheiro. O problema, diz Paulo a Timóteo, é quando esse apego ao dinheiro se torna maior do que Deus na nossa vida. Esse é o problema. Não ganhar dinheiro, honestamente, com o fruto do nosso trabalho. É assim que a Bíblia nos ensina. Não através de jogo, por exemplo. Há uma vida melhor. Claro, implica em muito trabalho, sair cedinho, né? Nosso irmão Luiz ali sai 4 da manhã de casa, né? E outros aqui saem até mais cedo, outros viram à noite. Ser inteligente, aplicar bem o dinheiro, como insiste o Marcos Guilherme, poupar, só gastar aquilo que você ganha, e só depois que ganhou. Muitos até são muito obedientes, só gastam aquilo que ganham, mas gastam antes de ganhar. Há uma vida melhor, moralmente. Eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Hoje eu não fui ao rádio, de manhã pude meditar um pouco, gastar um pouco mais de tempo com esse assunto. O que é uma vida moral melhor? Eu acho que é uma vida capaz de olhar no espelho e dizer: eu tenho procurado viver de modo correto. Porque só eu sei, só você sabe. A sua imagem pode ser da pessoa mais honesta do mundo, mas você sabe se é ou se não é honesto ou honesta. Você sabe se sempre procura falar a verdade. Você sabe. Você pode ser famoso por sempre falar a verdade, mas você sabe se isso é verdade ou não na sua vida. Por exemplo, o Salmo 119, versos 9 a 11, tem aquele texto bem conhecido, não é? Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Senhor, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Há uma vida moralmente melhor para mim e para você, e Deus deseja que nós vivamos essa vida. Infelizmente, houve um tempo em que os melhores empregados eram os chamados crentes. Hoje há patrões que não contratam crentes, porque não são honestos, quando deviam ser totalmente honestos, muito mais do que os outros. Os irmãos sabem que, infelizmente, não é regra geral esse comportamento, mas infelizmente ele existe. Conheço pessoas que dizem: meus piores empregados são os crentes. Chegam atrasados, dão sempre um jeitinho de prejudicar o outro. Bom, pelo menos se dizem crentes, digo eu, espero que não sejam, que apenas digam, porque se forem, estão exatamente aquilo que eu falei no começo, pulverizando a sua fé e entendendo que estão apenas guardando um tempinho aqui para serem crentes lá no céu. Não, tem que ser crente aqui, lá não precisa ser crente. Há uma vida melhor nos relacionamentos. Se eu termino então,
Eu cito o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou uma parceria harmoniosa com Barnabé. Houve um momento de conflito, como sempre há na vida, e os dois se separaram. Mas a história termina com os dois de novo parceiros num bom relacionamento. Vou ler apenas um desses textos que eu separei aqui, Colossenses 4, 10 a 11. Que palavras que mostram, no meu entendimento, o progresso relacional do apóstolo Paulo, que não era perfeito, mas aqui ele experimentou um crescimento. Ele brigou com Barnabé, Barnabé se separou dele, porque Barnabé queria que Marcos continuasse, mas no seu perfeccionismo, Paulo viu em Barnabé, em Marcos, imperfeições, não queria uma pessoa imperfeita na sua equipe. Barnabé disse: não, eu vou continuar com ele, assim como Barnabé mentoreou a Paulo antes, e se separaram. Mas as palavras de Paulo finais em Colossenses 4, 10 a 11 são: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé, aquele que foi o motivo da confusão antes. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido fonte de ânimo. Marcos, fonte de ânimo, antes de divisão. Mas Paulo aprendeu a se relacionar, porque havia uma vida melhor para ele no plano relacional. Meu irmão, minha irmã, o que eu lhe falo, eu me falo. Há uma vida melhor. Você pode olhar então para a sua vida, não importa se seja em Ur, em Harã ou em Siquém. Você pode chegar a Canaã. Há uma vida melhor. Talvez você diga: minha vida está boa, mas há uma vida melhor. Ou diga: não, comigo não tem mais jeito. A infância que eu tive, os pais que eu tive, as doenças que eu tive, para mim não tem mais jeito. Há uma vida melhor. Nós somos chamados então a uma vida melhor. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. Se Deus me permitir, eu vou continuar à noite com a intenção de terminar, oferecendo mais alguns subsídios nessa nossa caminhada. Vamos então orar e encerrar o nosso culto. Amanhã temos culto às 19 horas. Na quarta-feira temos o culto do conforto às 19h30. E ao final desse culto, se você quer que alguém ore por você, quer entender melhor o que é a igreja, como ser um servo de Deus, você pode descer. Primeira sala à esquerda, o Ministério do Acolhimento vai receber você e orar e instruir você nessa jornada. Vamos ficar em pé, vamos então orar. Senhor, celebramos a Ti, porque tens para mim e para cada um de nós uma vida melhor. Te rogamos que nos ajudes a nos colocar neste caminho, nos ensines neste caminho, nos tire do outro caminho para o caminho da verdade, da vida, que é ser um discípulo de Jesus de modo completo, aprendendo com Ele não apenas o caminho da vida no céu, mas também a vida aqui, para que nós que somos imagem e semelhança Tua, possamos viver assim, refletindo a Tua bondade, a Tua santidade e a Tua felicidade. Oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E todos digam amém.
Pai.